No capítulo 16. Vamos dar uma analisada aqui na história. Cora, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, partiu juntamente com Datã e Abirão, filho de Eliabe. On estava junto com ele. Então, ele é descrito aqui por essas letras. Bem Levi, Vedatã, Veabirã, Eliabe, e aqui eu tenho o nome de On, tá vendo? E On. O Vav sempre vai ser o On. Hoje a gente vai falar sobre essa letra Vav. Então aqui eu tenho, tá vendo? Um Aleph, um Vav e um no final. E aí a história que é contada, a gente sabe que está aqui no capítulo 16 de Números, onde vocês depois podem dar uma olhada. Aqui no caso de Cora, que faz parte da história, está aqui o nome Cora. Na verdade, aqui nós temos um acidente entre as letras, né? Por isso que a questão do Cora ela foi tão complexa dentro da Torá, porque nós temos ali exatamente um Kaf, tem aqui no nome de Cora, olha, um Kaf, um Reish e um Re. Cada uma dessas letras com as suas características, mas que, na verdade, elas são acidentes entre a letra Re. Todas elas são a letra Re. Então, diz que existe um grande problema que aconteceu aqui, um problema racídico, que foi a revolta de Cora. E que essa revolta que teve ali, que culminou na morte de Cora e seus seguidores, ela foi alimentada pela questão dos 10 espias que haviam incitado o povo de Israel sobre a terra de Israel. E que a terra era boa, mas existiam os poréns. Tudo isso fez com que todo o povo de Israel tivesse uma percepção errada do que a Hashem tinha para eles. E aí, então, dentro dessa situação toda, eles tiveram aquela questão de não querer sair do deserto, pois eles desejavam continuar tendo só uma vida espiritual. E isso não é possível, né? Pois não tem como nesse mundo você viver uma vida somente espiritual. Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás daquilo que você deseja e fazer uma mesclagem dentro disso tudo. Por isso que o problema aqui ele foi exatamente dentro dessa letra Re. Esse acidente entre a letra dentro da letra Re, da sua conexão, acontece justamente porque a letra Re ela é uma letra que tem toda essa força dentro dela. Aqui nessa parte de cima da letra Re, nós temos o pensamento. E se nós temos o pensamento, do lado nós temos a fala, e dessa ligação com o pensamento nós temos a fala. Então, nós pensamos, falamos, e tudo que nós pensamos, nós falamos. Aquilo que nós estamos ligados ou deixamos alimentar a nossa vida vai ser o que nós vamos falar. O ideal seria que a pessoa não perdesse tempo com nada além de falar da Torá. E aí aqui nós temos ação. Inclusive, quando ela vai trabalhar, que o intuito do trabalho dela seja para a questão da Torá em si. Então, dentro disso tudo, nós temos aqui o que aconteceu com Cora, que era um grande tzadik. Pensamento, ação e fala. Esse foi o acidente que aconteceu e foi dentro desse acidente que o On estava envolvido. Isso levou com que o On ouvisse o Cora
e aí ele fosse alimentado pelas suas ideias, e agora ele ia contra Moshe. Imagine isso. Cora era super inteligente, conhecia a Torá como ninguém. E assim ele queria fazer. E ele era um homem que ele tinha aprendido a não receber mais para si mesmo. Ele era totalmente um homem que andava com a divindade. Mas essa falha que tinha no caráter dele foi o que causou toda essa confusão. Nossos sábios vão nos ensinar que o mundo todo foi criado pela letra Re. A gente vê isso lá em Bereshit, no 2,14, na palavra Berribaran, onde a gente faz aquele Tisseruf e troca o Re com a letra Aleph, e aí a gente tem, então, a palavra que tudo foi feito em Avraham, ou seja, tudo foi feito na letra Re, onde a letra Re corresponde aos 5 livros da Torá e também aos nossos 5 sentidos. Então, tudo é bem casado dentro da linguagem da Torá e dos nossos sábios. Isso vai estar lá em Menahot 29b. Essa forma do Re, ela faz o equilíbrio entre as dimensões mais espirituais do pensamento, da fala, versus ações físicas. O nome de Cora é escrito com as letras que são todas distorções do lado esquerdo da letra. Então, existem sempre do lado esquerdo aí distorções. Veja, aqui o Kuf, ele mostra que a perna do Re passou da outra parte aqui do Re. E aí o que acontece? Esse Kuf, que tem a perna alargada, é a mesma letra Re, só que agora com esse lado esquerdo aqui trabalhado de uma forma diferente. Então, quer dizer, a ação era maior do que o pensamento e a fala. Quer dizer, a pessoa agia sem nem sequer pensar. Porque primeiro você pensa, fala e depois você age. Na outra, existia a questão de só se pensar e falar, não havia nenhum tipo de ação. Ou seja, a pessoa pensava, falava, fazia projetos, mas esses projetos não iam à frente. Então, veja, aqui está tudo junto, pensamento, fala e ação. E aí, o que acontece? Nesse rete, o espaço entre o pensamento e a ação é fechado, sugerindo que o físico não mais olha para... não olha e nem deseja o mundo espiritual, é somente o físico. Foi por isso que o Cora se revoltou contra Moshe e Aharon. Na letra Kuf, a ação se estendeu para baixo e não é mais ditada pelo pensamento e pela fala da Torá. E no Reish, a ação está ausente por completo. Nesse resumo, relativamente, é fácil ser totalmente espiritual, reservado, ou totalmente físico e mundano. Nosso desafio aqui é harmonizar ambas qualidades, nossa vida diária, fazendo assim uma morada para Deus aqui embaixo. Ou seja, uma junção desses dois aspectos faz com que nós possamos trazer para esse mundo um equilíbrio dentro de todas as áreas, trazendo assim mais harmonia para a nossa vida e mostrando que, independentemente de onde nós estejamos, nós estaremos fazendo a nossa missão, cumprindo a nossa missão de avançar com a Torá. A Torá ela tem que existir em qualquer lugar. Então, com isso, a gente agora pode analisar aqui a história de que quando o Cora ele entra na briga com Moshe, essa briga é uma briga espiritual, onde as letras hebraicas elas vão estar sempre em movimento, porque independente do lado que a pessoa vá, tudo vai ser formado pelas letras hebraicas, seja o bem ou o mal, serão formatados por essas letras hebraicas. Então, a história conta o seguinte: quando nós estávamos no deserto, né, Cora se levantou contra Moshe, isso vai estar lá em Bar Midbar, número 16, como nós lemos, e entre os seus seguidores estava On, filho de Pelet, que se tornou um dos líderes que lideraram a rebelião.
Mas, ao contrário da esposa de Cora, que incitou seu marido para se rebelar, e exatamente uma esposa ela é a parte principal de uma relação e das ações do seu marido. No caso de Cora, a esposa dele ficava falando sempre mal de Moshe. Exemplo, o Cora um dia chegou em casa sem pelo nenhum, por isso que o nome Cora é careca. E ela olhou para ele e viu ele sem pelo, com a cabeça raspada, sem nada, e ela falou, ué, o que aconteceu agora? Aí ele falou, Moshe mandou a gente raspar o corpo todo. Ela, ué, mas agora eu não estou entendendo mais nada. Uma hora ele manda deixar a barba crescer, o peote crescer, outra hora eles mandam os Cohen Gadol rasparem todo o seu pelo. O que está acontecendo? Você também é um homem de Deus. Você também fala com a Hashem. O que você tem que resolver aí com esse Moshe? Veja o que está acontecendo. E começou a rir, porque ele estava todo careca, e ela riu muito dele. Isso incitou dentro dele essa busca mais de querer, ou seja, essa busca para querer enfrentar o Moshe contra a sua Torá. A esposa de On agiu ao contrário, dizendo que ele não iria se envolver, né? Porque acontecesse o que acontecesse, ele nunca seria beneficiado em entrar nessa guerra com Moshe, pois tudo aquilo que começa mal irá terminar mal. Então, ele concordou em se tirar da rebelião, ele se retirou daquela rebelião, mas temia que quando o Cora fosse atrás dele, On não seria forte o suficiente para recusar a ideia do seu professor, do seu mestre. Então ela disse, deixe comigo, vá dormir. E quando Cora chegou, ela se sentou ao lado da entrada da sua tenda e começou a pentear o cabelo, coisa que não era normal, já que em Israel todas as mulheres tinham costume de cobrir o seu cabelo. Isso nós vemos até hoje. Cora, ele não queria testemunhar essa cena de falta de modéstia, de tzniut, e tirou. E assim On foi salvo. O que acontece é que quando ela viu todo o pessoal do Cora, que eram homens muito santos, chegando perto da cabana, ela foi para lá, descobriu o seu cabelo e começou a pentear. E eles, olhando aquela cena, que era totalmente inadequada para mulheres do povo de Israel, eles foram embora. Veja o assunto que nós vemos aqui. A atitude dela não foi uma atitude de tzniut, mas foi uma atitude que ela tinha que tomar naquele momento para que eles se afastassem. E eles, dentro da sua santidade, estavam cavando um poço justamente porque eles não estavam conseguindo equilibrar essas questões. Essas questões estavam desalinhadas dentro deles. E com isso, o que acontece é que naquele mesmo dia eles foram punidos com a morte. Cora e todos os seus seguidores foram engolidos pelo Guerrinom. E graças a esse ato que a esposa de On fez, ele acabou não sendo castigado, ele acabou não morrendo. E com isso, a esposa de On, ela tinha uma má qualidade. E a qualidade era de rebaixar seu marido, dando a entender que sem ela ele já estaria morto. Ou seja, mesmo que ele tivesse estudado a Torá, mesmo que ele tivesse feito tudo o que ele fez, ele morreria sem a ajuda dela. E isso deu uma sensação para ele que ele não valia muito. No Midrash Bar Midbar Rabá 18, diz que porque ele foi chamado de On, por que ele foi chamado desse nome? Porque ele viveu toda a sua vida como um Onem. A palavra Onem quer dizer enlutado, desde que ele havia sido salvo pela sua esposa. E aí ninguém entende. Talvez um homem que a esposa tinha mérito de tê-lo salvo tenha de viver como um morto por toda a sua vida. A explicação que vai ter aqui é que ela
provocava nele a sensação de ser um homem morto, em que ele havia sobrevivido graças a ela. Resumindo, a vida da esposa de On poderia-se dizer que se compara a uma bateria. Exatamente aquela bateria que a gente usa nos carros. Ela tem um lado positivo, que ela tinha a virtude de ter salvo e de salvar o seu marido, e ela tinha um lado negativo, que fazendo essa bondade com ele, ela o oprimia. Seria a mesma questão que se vê no dia a dia de quando alguém ajuda uma pessoa, mas depois ela ataca essa pessoa e tenta ser maior do que essa pessoa, menosprezando o outro. O que vai acontecer então? Ela morre assim, e assim ela oprime o On até os últimos dias. Ela agora tem que voltar para consertar isso. E ela vai voltar como a filha do rei Shaul, que era Mihal. E é ela quem casou com Davi. Então, assim que o rei Shaul começou a ter inveja de Davi, ele queria matá-lo a qualquer jeito. Uma noite, quando Davi estava em seu quarto dormindo com a sua esposa Mihal, os soldados de Shaul cercaram todo o local e, percebendo isso, Mihal ordenou a Davi: escapa antes de você ser assassinado. E a Mihal deixou Davi descer pela janela. Ele foi, fugiu e escapou. Isso está lá em Samuel 19:12. Mihal pegou uns panos, peles de cabra, e fez os soldados acreditarem que era o seu marido que estava diante deles, ali deitado, doente na cama. Os emissários voltaram para o rei Shaul perguntando-lhe que, apesar da sua condição de doente, será que valeria a pena matá-lo? Afinal de contas, ele não era mais aquele guerreiro naquele momento. Shaul ordenou tirá-lo da cama para que ele mesmo pudesse matá-lo. Tudo isso que estava acontecendo naquele momento deu tempo para Davi fugir de Shaul. E da mesma forma que a esposa de On o salvou da morte, Mihal também aproveitou o lado positivo da sua bateria e salvou Davi. Essa não era a tarefa principal dela, né? Porque o lado negativo dessa bateria, né, ela não conseguiu consertar, como a gente vai ver. Infelizmente, ela não conseguiu. O erro que ela cometeu foi que, quando o rei Davi devolvia a arca a Jerusalém, que estava no poder dos filisteus, o Davi veio dançando com alegria pelas ruas da cidade. E ela zombou dele, dizendo a Davi: foi para casa cumprimentar sua família, e Mical, filha de Saul, saiu ao encontro de Davi e disse: ó rei de Israel, não se honrou, o rei de Israel não se honrou hoje, expondo-se-lhe hoje aos olhos das escravas de seus súditos, como exporia da ralé. Ou seja, você, sendo rei de Israel, você está se expondo, dançando no meio da plebe, entre os judeus e as judias, como se fosse qualquer um. Com estas palavras, ela rebaixou o rei Davi, caindo novamente no erro em que a esposa de On tinha cometido. O versículo diz em Samuel, 2 Samuel 6:23: assim, até o dia da sua morte, Mihal, filha de Saul, não teve filhos. Veja, o rei Davi tinha pego a arca e ele veio com alegria dançando no meio do povo, com toda a alegria que ele tinha. Ela olhou para ele e, por uma soberba, viu um rei dançando no meio do povo, e ela falou que ele estava muito errado naquele comportamento. Só que o texto vai falar que o espírito, a presença divina tinha tomado Davi, e ele estava muito alegre por causa daquilo, e ela então, como fez da outra vez com On, ela agora também fez a mesma observação negativa. E isso, diz o Taná, no escrito de Samuel, que ela não teve mais filhos por causa disso.
ela foi proibida de ter filho porque ela brincou com a divindade. É por isso que muitas vezes, durante as nossas aulas, durante a responsabilidade que nós temos que ter com a Hashem e com a divindade, a gente tem que levar tudo muito a sério. Existe toda uma regra para rezar, toda uma regra para se portar na sociedade, de siniute, diante do Eterno, principalmente para que nós não envergonhemos a santidade de Hashem. Os nossos sábios nos esclarecem que essa questão de zombar, Davi, que honrava a Torá com a sua dança, e ela ficou punida sem ter filhos, como eu já havia dito. Mas no final, ela reparou. O Midrash Shin Hashirim Rabá, o Rabino Ide disse, aconteceu com um casal da cidade de Tzidã, que depois que eles tinham 10 anos de casamento, eles não tiveram mais filhos. E, segundo a lei, se um casal está junto há 10 anos e não tem filhos, eles têm que se separar e casar de novo, porque dentro do povo hebreu, a questão aqui é de se produzir filhos. Tá vendo? Produzir filhos. Futuramente, vocês vão ter que ter grupos de alunos que vocês vão ser filhos de vocês. Vocês vão ter que ensinar a Torá, porque os filhos também são os alunos de Torá. E aí eles foram, dentro desse contexto de ter filhos realmente, conversar com Shimon Bar Yochai. E eles interrogaram sobre o que fazer, e ele respondeu assim: como da vez que vocês casaram e fizeram uma festa, façam agora uma festa de divórcio. Preparem um banquete só para vocês dois e celebrem o divórcio. Assim eles fizeram. E quando o marido estava bêbado, ele disse a ela: eu te agradeço por esses anos, eu vou deixar você tirar da nossa casa o objeto mais valioso que você encontrar, você pode levar para você. E assim ele adormeceu. Quando ele acordou, ele encontrou-se numa casa diferente, que era agora a nova casa da agora ex-mulher. E ele perguntou: o que eu estou fazendo aqui? E ela respondeu: você me disse para eu pegar o objeto mais importante. E o objeto mais importante era você. Então os dois se olharam e perceberam que existia um amor muito grande entre eles, e assim eles choraram muito e voltaram até o Rabi Shimon. E ele ouviu aquela história. Rabi Shimon então escutou a história e achou muito bonito, e agora ele percebeu que eles tinham feito o concerto. Está vendo como é a diferença de abençoar alguém que faz um concerto com abençoar alguém que está chegando para receber? Pessoas que chegam para receber, ainda que é uma isca de Hashem, eles não têm o concerto. Então, eles precisam passar pelo concerto, pelas falhas, pelos erros, pelas dores, até que eles possam consertar aquele erro. Esse erro dessa mulher era do passado. E aí sim o Rabi Akiva, ele viu que tinha sido consertado alguma coisa, um grande conhecedor da Torá, de toda essa história, que pode acontecer em longa escala com muitas pessoas. Ele disse: agora eu vou rezar por vocês, e vocês terão filhos. Assim foi a explicação profunda deste fato. Ela era a reencarnação de Mihal, e Mihal era a reencarnação da esposa de On, e agora ela honrou o seu marido, quando ele mandou ela pegar o objeto mais precioso, e ela o honra levando ele. Agora ela já não tinha mais aquele rebaixamento que fazia nas vezes anteriores com seu marido, e ela pôde reparar a falha. Por isso o Rabi Shimon viu que ela tinha consertado, e agora ele sabia que ela poderia ter filhos. Ou seja, não dependeu somente da bênção do rabino. O que dependia era de um conserto pessoal de cada um, para que a gente possa avançar em Hashem. Ve'areinu
nous, baby.